TV Cidade, a nova cara do Brasil. TV Cidade, Taubaté. Voltamos ao nosso programa Literatudo. Júlia Branchi, você é quirôloga. O que você pode dizer da quirologia? O que é a quirologia? Como que isso pode ajudar a nossa vida? Quirologia é uma ferramenta de trabalho que eu utilizo, né? Uma ciência voltada ao autoconhecimento. Para que ela serve? Né? Ela serve para detectar traços da personalidade. Esse é o principal conceito da quirologia. Quirologia é um estudo seríssimo, né? Quiro é mão, logia é estudo. E é possível detectar não só traços da personalidade, como capacidades mentais, emocionais, psicológicas e até os traços, digamos, do destino dessa pessoa, né? E o mais interessante da quirologia também é que, apesar de nós termos esse corpo aqui, né? Digamos, ele não se altera muito, mas as mãos, elas têm informações aqui, nós temos nas linhas das mãos, informações que vão se alterando conforme nós vamos vivendo o nosso dia a dia. Sim. E então isso prova mais uma vez que o nosso destino, ele é, entre aspas, traçado, né? Ele pode ser mudado de acordo com o nosso mérito, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso esforço, com o nosso crescimento pessoal. E no caso, a quirologia, tem algumas pessoas que devem, assim como outras ciências, considerar uma paraciência, né? Como que você trabalha com isso? A descrença de certas pessoas, ou até a ironia de algumas pessoas, de alguns segmentos da sociedade sobre esse seu trabalho, sobre a quirologia em si. A quirologia, como eu disse, ela é muito séria, ela foi estudada por grandes filósofos, nós temos psicólogos que estudam isso, né? Jung era um grande estudante, né, da quirologia, e nesse traçado da quirologia eu não, digamos, não me afeto quando algumas pessoas acham, nossa, isso é coisa de bruxaria, isso é adivinhação. Não, porque digamos, é falta de conhecimento dessas pessoas, né? Veja, certos dogmas, eles acontecem quando as pessoas realmente não pesquisam, né? Elas têm uma certa aversão e isso não permite com que elas conheçam outras formas de estudar o ser humano. Nós temos o estudo da íris, né? Tem pessoas que leem os pés, né? A aura, né? Sim, a aura, foto Kirlian, né? Nós podemos avaliar o comportamento do corpo pela forma do corpo. Tem pessoas que estudam a forma do corpo, né? Olha, esse aqui é um exemplo, por exemplo, grandes criadores de cavalos, eles analisam os cavalos pelas patas. Então, de acordo com a espessura, com a musculatura, com a mobilidade, eles sabem a origem de um animal, né? Para que ele serve, se é para tração, para corrida. É a mesma coisa o ser humano. Então, quando a gente observa uma mão, a gente tem uma forma, um dorso, a forma das unhas, a pele, né? Nós podemos detectar muito caráter, né? E aqui, evidentemente, a gente tem detalhes mais precisos, né? Mas só com o dorso nós podemos estar, por exemplo, avaliando alguém que esteja falando, como eu aqui, um político, né? Qualquer um. É uma ciência que ela visa isso, ela visa não só se conhecer um pouquinho mais, né? Como se entender para saber aonde nós estamos caminhando. Porque o objetivo de todo ser humano é exatamente isso, ele saber o que ele está fazendo aqui, né? E para onde ele está caminhando, né? Esse é o grande questionamento da humanidade, né? E eu acredito que essa ciência poderia e deveria até ser estudada por muitas pessoas, né? Tem um curso que eu estou montando de quirologia e eu gostaria muito de estar divulgando isso também, né? Mas eu utilizo a quirologia no meu trabalho, né? Como uma alavanca, uma ferramenta para que as pessoas possam se entender melhor e descobrir seus potenciais, suas virtudes, né? Então, uma sessão, uma consulta com um quirólogo, ele adianta muitas terapias, é muito incrível.
Então, é importante até a gente colocar isso, você está passando sobre a ciência da quirologia para as pessoas não entenderem até como adivinhação, né? Porque eu acho que o que ficou um pouco na mente das pessoas, na cultura popular, é que ler a mão é adivinhação, é coisa de cigano, já um preconceito muito grande com cigano, já não é de hoje, um preconceito antigo, né? Então, interessante as suas colocações para que para que você, telespectador, entenda, né, que a quirologia realmente é algo sério. Igual o esoterismo. Às vezes tem pessoas aí que, no campo esotérico, elas cobram algum dinheiro, se enriquecem, enganam pessoas. Sim. E as pessoas, na verdade, são pseudo-esoteristas, né? Sim. E as pessoas acabam colocando o esoterismo em discreto devido a algumas pessoas com má índole, com más intenções, que chegam apenas para querer enriquecer enganando o povo. E eu acho que o mesmo ocorre também na ciência. Sim, como né? por exemplo o tarô, a própria medicina, né? Cada profissional ele tem o seu foco. Então tem tarólogos que vão se dedicar a previsões, mas tem bons tarólogos que usam as cartas como elementos de autoconhecimento, Sim. falando muito do indivíduo, da personalidade, do que ele está vivendo naquele contexto, né? E médicos também, tem médicos holísticos, tem médicos que se restringem a determinados pontos, né? Então, assim, existem quirólogos que se dedicam realmente a ficar analisando o destino, o que pode ocorrer. Mas eu acredito que o mais abrangente seria exatamente esse estudo, né? do caráter, da personalidade, para o indivíduo poder se situar na vida, né? E o interessante é que a gente pega, assim, mãos de adolescentes, de crianças, e a gente já tem mais ou menos um perfil. Se ele vai ser mais para a área de exatas, para a área mais de humanas, né? Se ele é mais artista, a gente realmente tem ali muitas informações, é muito interessante. Dá para saber se a pessoa é extrovertida, introvertida, se ela está ampliando os seus potenciais, né? Sejam eles intelectuais, se ela está aproveitando, porque, por exemplo, a gente tem informações nas mãos que dá para saber o potencial que ela tem nato, de quando ela nasceu, e o que ela está desenvolvendo. Então, se ela desenvolveu ou não, né? Então, são muitas informações, é muito interessante. E no caso, falar um pouco sobre alguns dogmas, doutrinas, eu acho que é bem interessante também, que cabe nesse assunto, né? Como a gente deve trabalhar, como que as pessoas devem encarar, as pessoas que fazem trabalho como o seu, espiritualista, encarar a falta de paciência ou até mesmo aquele preconceito muito grande de certas doutrinas para com um trabalho igual ao seu. Pois é, justamente isso é muito interessante que você falou, porque o ser humano que ele se diz espiritualizado, todo mundo que é espiritualista, por si só, ele já deve ter uma abertura de consciência. Então, ele não deve ficar preso a religiões, a filosofias, a dogmas, ele deve ter uma mente aberta. Porque só abrindo-se espaço é que entra o novo, entra o diferente. E isso gera movimento, gera evolução. As pessoas que estão fechadas, que não estão abertas ao novo, elas não têm subsídios para crescer, né? Então, isso já é uma própria estagnação, uma própria cristalização da mente, né? O que não permite com que ela possa interagir, compreender o próximo, se ela ficar circunspecta em dogmas, né, em conceitos estáticos, porque nada é parado no universo. O próprio universo é uma evolução constante. Eu acredito até que a divindade, né, ela está em evolução constante. Os anjos viram arcanjos, Deus vira superdeus e por aí vai. E nós somos deuses também, em potencial, né? Então tudo evolui. Então a abertura e simplesmente livrar-se do pré-conceito, né, já é um modo de ser espiritualizado. Isso não acha interessante a gente ampliando um pouco essa discussão? Por exemplo, nós temos aqui um grande mestre da humanidade chamado Jesus, né? Nós temos esse ser divino. Ele veio na sua época, ele quebrou paradigmas, ele trouxe uma própria revolução dentro daquele mundo que ele vivia. Ele fez com que pessoas que pensassem de uma forma viessem a expandir seus pensamentos na época. E isso até hoje nós temos, 2000 anos passados, muitas pessoas que conseguem, através daqueles códigos, daquelas palavras que foram até
escritas ou mesmo codificadas, fazer um trabalho espiritual muito interessante. Não é interessante que milhares, milhões, centenas de milhões de pessoas, às vezes focando o trabalho, focando a missão, ou mesmo a mensagem do Mestre Jesus, até hoje essas pessoas fiquem, na verdade, estagnadas em nome de uma mensagem que, na verdade, era uma mensagem libertadora. Então, pessoas que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, pessoas que ficam paralisadas em tempos passados, não aceitam mudanças de tecnologia ou que outras coisas. Você não acha isso bem contraditório? Muito contraditório, bastante contraditório, porque, como eu disse, Jesus era um cara de consciência, de abertura de consciência. Gostei disso, Jesus era um cara. Né? Ele é um cara muito bacana. Bom. Que aproxima Jesus da gente, né? Sim, ele tinha uma abertura de consciência. Sim. Então, ele não tinha preconceito nenhum. Ele estava com os ricos, ele estava com os pobres. Ele conseguia se adequar em qualquer lugar da sociedade. Né? E hoje nós encontramos figuras assim. Nós encontramos pessoas de um nível social até muito bom, que elas veem o porteiro, elas cumprimentam, desde o porteiro, o faxineiro, ou seja, pessoas de nível profissional, social, mais humildes, até um nível mais abastado, né? E de igual para igual. Então, elas conseguem, por exemplo, comer um franguinho assado numa praia, né? E depois elas vão para o seu apartamento de luxo, super bem decorado, mas elas conseguem conviver em qualquer ambiente. Né? Então, o importante do ser humano, eu acredito que essa mensagem de que Jesus deixou foi muito simples. Né? Quando ele dizia amar a si mesmo e aos outros, na verdade o amor, ele quer dizer seja luminoso. Né? Que o amor é luz, ou seja, não deixa o seu lado sombra, o seu lado do medo tomar conta. Porque até ele também teve que superar o seu lado do medo. Né? Ele teve conflitos, quando ele subiu ao monte, ele foi testado, enfim, todos nós temos que passar nessa faculdade aqui, terra, sozinhos. Né? E a gente só vai conseguir passar de ano, crescer, né? Quando nós aprendemos a ser mais amorosos, mais luminosos, conosco e com o próximo. Né? E isso não é um desafio, é uma missão, porque não há, ou você cresce ou você cresce. Né? E nessa compreensão, nós temos que interagir com pessoas que estão em um grau de evolução, digamos, menor. Né? Então, tem pessoas que estão no prezinho, tem pessoas que estão no ensino médio, tem pessoas que já estão no doutorado. Né? Então, nós temos que ter compaixão e não se revoltar, não ficar indignado, não julgar, não criticar, porque nós também erramos. Nós também temos um lado feio, temos o nosso lado com medo, né? E o medo é muita coisa, ele é a desmotivação, né? Então, vamos supor, você tem medo de perder um posto, um emprego. Então, ali você começa a ficar com dúvidas, você começa a ter ciúmes, a ficar desmotivado, enfim. O lado sombra, quando ele se manifesta, ele põe muitas coisas a perder, né? Mas ele começa com a dúvida. Né? Então, nós precisamos estar muito alertas. Por isso que é necessário o ser humano não só trabalhar o seu desenvolvimento material, mas o seu desenvolvimento espiritual. Né? Porque quando nós trabalhamos o autoconhecimento, nós temos uma percepção melhor de nós mesmos. E com autopercepção, nós temos mais amor, né? Amor dentro e fora. Você falou um pouco de que nós mesmos somos deuses, né? Você falou em certo momento isso. Então, dá até para a gente incluir isso numa frase do próprio Jesus, né? Que para a gente olhar primeiro as coisas do céu, do reino dos céus, que seria Deus dentro de nós, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Ou seja, se a gente focar mais dentro da gente mesmo, da divindade dentro da gente, daquilo que a gente tem de bom, focando aquela essência nossa e lapidando, o resto acaba vindo, não vem, Júlia? Sim, e a espiritualidade ela anda de mãos dadas com a ética. Né? Jesus era um cara muito ético, né? Um avatar muito ético. Então, ele jamais julgou.
Ele jamais julgou. E ele passou essa mensagem, né? Se nós observarmos, nós somos uma parcela divina, nós temos Deus dentro de nós, né? Se nós temos uma parte espiritual, e se Deus criou tudo, então nós precisamos acreditar em Deus. Por quê? Se nós, entre aspas, somos bebezinhos crescendo para ser deuses, não é? Então, essa percepção de que a gente comete falhas, a gente poderia olhar isso com muito cuidado, porque um bebê também comete muitas falhas. E não é por causa disso que a gente vai crucificá-lo, né? Sem dúvida. Então, vamos para mais um rápido comercial e voltamos novamente com Júlia Branchi para o nosso terceiro bloco.